Rapaz, senta aí que lá vem história. Eu tava aqui quietinho, na minha varandinha, suando, feito tampa de chaleira, quando aparece um sujeito engravatado, andando no meio da poeira igual gente que nunca viu sol na vida. Disse que era pesquisador, que vinha de uma tal de universidade que eu nem sabia que existia. Tava com um aparelhinho na mão que piscava azul. Um trem doido, pensei. Pronto, agora é que vão me abduzir. Fiquei logo desconfiado. Mas aí começou a entrevista mais maluca da minha vida. Se eu te contar tudo, você vai achar que é mentira. Mas aconteceu. Aconteceu bem aqui, nessa cadeira que range mais que porta de paiol velho. Naquela manhã abafada, o ar parecia cozinhar sobre a pequena propriedade de seu Firmin, aninhada no coração de um Brasil esquecido pelo asfalto e pelas promessas. O céu, um lençol de um branco leitoso e opaco, parecia ter sugado toda a cor e a esperança do dia, prometendo mais um suplício de calor. O sol, invisível por trás daquela névoa de mormaço, irradiava uma fúria silenciosa. Um calor que não apenas queimava, mas parecia irritar a própria pele da terra. Era um calor que sufocava, que grudava na roupa, que fazia a vista marejar, de tanto suor escorrendo. As folhas das árvores, murchas e empoeiradas, pendiam sem vida, como se também estivessem rendidas àquela tortura climática, rezando por uma gota d'água que nunca chegava. O gado, lá no pasto, buscava a sombra esparsa das poucas árvores. E até os passarinhos se calavam, economizando energia. Seu Firmin, um senhor de rugas profundas talhadas pelo sol e pelo tempo, mas com um brilho maroto nos olhos azuis claros, estava ali, na varanda da sua casa simples, grudado no banco de madeira que rangia sob seu peso e as décadas de uso. Ele se abanava sem trégua com o boné desbotado. O tecido que um dia fora um vibrante azul marinho, agora exibia um tom indefinível, quase branco nas bordas. E a aba, amassada de tanto ser usada para espantar moscas e abanar o rosto, estava mole e sem forma. Ele resmungava sozinho, a voz rouca e arrastada, típica de quem passou a vida conversando mais com a terra e com os bichos do que com gente. Hoje tá quente que nem forno de padaria com a porta trancada a 7 chaves, com pão queimando e tudo. Mas arde o beiço, arde a alma, vociferava ele para o ar parado. Até as formigas, que são bicho trabalhador, estão se abanando, tadinha. E o cachorro, coitado do Tobias, já cavou um buraco lá no pé da mangueira para ver se acha sombra lá no inferno. Daqui a pouco eu sigo ele, se continuar assim. Foi nesse instante de queixa e calor que seus olhos, acostumados a perscrutar vasta extensão da sua roça, e avistar cada movimento, por menor que fosse, pescaram um vulto lá no fundão da estrada de barro. A estrada, um risco ocre que serpenteava como uma cobra preguiçosa sob o sol a pino, parecia estender-se ao infinito. A princípio, o vulto era só uma miragem trêmula, um ponto flutuante no horizonte empoeirado, distorcido pelo calor que se elevava do chão. Mas o vulto crescia, ganhava forma, e a forma que se definia não era de gente daquelas bandas, não era o vizinho Zé com a enxada nas costas, nem o pastor da igreja com a Bíblia debaixo do braço. Aquele jeito de andar era different. Eita! Bicho esquisito! Pensou Firmin, semicerrando os olhos para enxergar melhor. O cabra se aproximava sem pressa, como se não se importasse com o sol inclemente. Usava a calça social que devia ter custado os olhos da cara, impecável mesmo, no meio do barro e da poeira que se levantava a cada passo. Sapatos engraxados, de um brilho que seu Firmin só via em fotografia de revista, refletiam o sol como se fossem espelhos, cegando momentaneamente o velho. O terno, de um cinza escuro, parecia um forno ambulante em pleno verão, e Firmin sentiu um calor só de olhar. E os óculos escuros, grandões, modernos, escondiam os olhos do sujeito, dando um ar de mistério, de quem não queria ser reconhecido, ou talvez de quem tinha algo a esconder. Na mão, um aparelhinho prateado, pequeno, fino, que piscava uma luzinha azulada de vez em quando, igual pisca-pisca de Natal fora de época, só que mais sofisticado. Deve ser coisa de cidade grande, ponderou Firmin. A desconfiança crescendo como capim em tempo de chuva. Um vendedor de coisa inútil, ou um cobrador de conta que a gente nem tem, ou pior ainda, um parente distante que vem pedir favor. E nunca mais vai embora. O desconhecido parou a alguns metros da varanda. Tirou os óculos escuros revelando olhos jovens e um tanto cansados. Um sorriso amarelo surgiu em seu rosto. Bom dia, senhor, disse ele. A voz um pouco formal para o gosto de Firmin, mas educada. Eu sou Lucas Mendes, pesquisador da Universidade de São João do Oeste. Estou realizando uma entrevista sobre hábitos e modos de vida da zona rural. O senhor poderia me conceder alguns minutos? Seu Firmin coçou o queixo, a mão enrugada roçando a barba rala e grisalha. Aquela desconfiança velha conhecida do homem do campo que já viu de tudo e mais um pouco,
se acendeu como uma brasa. Sob as cinzas, universidade? Isso é nome de remédio para dor de cabeça ou para bicho, moço? Nunca ouvi falar nessa tal de São João do Oeste aqui por essas bandas, não. Ele apertou os olhos, tentando decifrar o moço. Lucas sorriu de novo, um pouco sem jeito. Não, senhor. É uma escola grande, um lugar de muito estudo, de formar gente com conhecimento, sei. Firmin fez um gesto com a cabeça, como quem entende, mas a dúvida ainda pairava no ar. Tipo, o Mobral, né? Que ensinava a gente a fazer a letra, a assinar o nome, era bom aquilo. Ele apontou para o aparelho prateado na mão de Lucas. E isso aí? Vai me gravar? Vai guardar minha voz lá nos discos de vinil que gira sozinho, é? Lucas riu, tentando descontrair. É só para registrar a entrevista, senhor. Nada de perigoso. Mas foi nesse momento que o pequeno aparelho, pisco do novo, emitindo um bip agudo e uma luzinha azul vibrante. O velho arregalou os olhos como se tivesse visto um lobisomem tomando banho na caixa d'água. Oxe, que foi isso? Tá me escaneando, vai puxar minha alma agora? Eu sabia que vocês, da cidade grande, tinham máquina de sugar pensamento. Vai botar chip. Lucas tentou explicar, mas Firmin já estava de pé, agarrado no chapéu como escudo e gritando para dentro de casa. Zefa, prepara o sal grosso, vieram buscar eu. E assim, começou a entrevista mais surreal da carreira de Lucas Mendes. Senhor, por favor, não precisa ter medo, isso é só um gravador. Veja, ele só registra som, não faz nada com ninguém. E esse brilho azul aí? Vai me derreter por dentro? Eu ouvi falar disso aí no programa do Padre Quevedo. É coisa do além, Lucas respirou fundo. Posso sentar aqui na varanda só um minutinho? Posso fazer algumas perguntas simples? Firmin respirou fundo também. Olhou para o banco, olhou para o céu e, por fim, sentou com desconfiança. Pergunta logo, mas se piscar de novo esse trem? Eu chamo o pastor. Lucas sorria. Ligou o gravador com cuidado, sem que ele piscasse. Qual é o seu nome completo, senhor? Firmin de Souza Barreto. Mas todo mundo me chama de Firmin do Tobias. Porque o cachorro aqui é mais famoso que eu. Há quanto tempo o senhor vive aqui na propriedade? Desde que nasci. Eu só saí para fazer a cirurgia de fimose e depois voltei. Isso foi em 1959. Lucas quase engasgou de rir, mas seguiu. O que o senhor planta atualmente? Planto milho, feijão, um pouco de abóbora. E às vezes esperança, mas essa última é difícil de colher. E como o senhor vê as mudanças na vida rural nos últimos anos? Vejo com o óculos, ué. Se não usar, não enxergo nada. Firmin gargalhou sozinho. Mudança mesmo foi quando chegou luz elétrica, agora tudo tem botão. Até o fogão tem botão. Antigamente era só lenha e paciência. Lucas continuou com mais perguntas sobre os animais, o sistema de irrigação improvisado, e até sobre os vizinhos, mas cada resposta vinha com uma piada, um exagero ou uma teoria da conspiração envolvendo vacas que falam de madrugada ou galinhas que botam ovos quadrados. Ao fim, Lucas desligou o gravador e disse, muito obrigado, Sr. Firmin. O senhor é uma figura. Vai render uma bela pesquisa. Firmin coçou o queixo e disse, se aparecer um disco voador aí, você diz que me entrevistou. Mas que eu fui contra tudo. Talk Regis. E com isso o calor deu uma trégua, talvez por medo de competir com a intensidade daquele velho. E Lucas foi embora com a certeza de que nenhum laboratório urbano entenderia tão bem o interior quanto o banco da varanda do seu Firmin. Lucas tentou explicar, mas Firmin já estava de pé, agarrado no chapéu como escudo e gritando para dentro de casa. Zefa, prepara o sal grosso, vieram buscar eu. E assim, começou a entrevista mais surreal da carreira de Lucas Mendes. Senhor, por favor, não precisa ter medo, isso é só um gravador. Veja, ele só registra som, não faz nada com ninguém. E esse brilho azul aí? Vai me derreter por dentro? Eu ouvi falar disso aí no programa do Padre Quevedo. É coisa do além, Lucas respirou fundo. Posso sentar aqui na varanda só um minutinho? Posso fazer algumas perguntas simples? Firmin respirou fundo também. Olhou para o banco, olhou para o céu e, por fim, sentou com desconfiança. Pergunta logo, mas se piscar de novo esse trem? Eu chamo o pastor. Lucas sorria. Ligou o gravador com cuidado, sem que ele piscasse. Qual é o seu nome completo, senhor? Firmin de Souza Barreto. Mas todo mundo me chama de Firmin do Tobias. Porque o cachorro aqui é mais famoso que eu. Há quanto tempo o senhor vive aqui na propriedade? Desde que nasci. Eu só saí para fazer a cirurgia de fimose e depois voltei. Isso foi em 1959. Lucas quase engasgou de rir, mas seguiu. O que o senhor planta atualmente? Planto milho, feijão, um pouco de abóbora. E às vezes esperança, mas essa última é difícil de colher. E como o senhor vê as mudanças na vida rural nos últimos anos? Vejo com o óculos, ué. Se não usar, não enxergo nada.
Firmin gargalhou sozinho. Mudança mesmo foi quando chegou luz elétrica, agora tudo tem botão. Até o fogão tem botão. Antigamente era só lenha e paciência. Lucas continuou com mais perguntas sobre os animais, o sistema de irrigação improvisado e até sobre os vizinhos. Mas cada resposta vinha com uma piada, um exagero ou uma teoria da conspiração envolvendo vacas que falam de madrugada ou galinhas que botam ovos quadrados. Ao fim, Lucas desligou o gravador e disse: "Muito obrigado, Sr. Firmin. O senhor é uma figura. Vai render uma bela pesquisa." Firmin coçou o queixo e disse: "Se aparecer um disco voador aí, você diz que me entrevistou. Mas que eu fui contra tudo." Talk Regis. E com isso o calor deu uma trégua, talvez por medo de competir com a intensidade daquele velho. E Lucas foi embora com a certeza de que nenhum laboratório urbano entenderia tão bem o interior quanto o banco da varanda do seu Firmin. E é isso, minha gente. Se você riu, se lembrou do mato ou se achou que eu sou doido mesmo, já valeu o tempo, né? Agora faz o seguinte. Deixa um like aí, compartilha com o povo da cidade que acha que aqui só tem mato. E comenta se já viu um cabra mais desconfiado que eu. Até a próxima prosa e que Deus abençoe vocês tudinho. Firmin se despede, mas de olho no céu vai que o Zité volta.